Olá, me chamo Amaury Lima e a aula de hoje vai ser sobre mamíferos. Os mamíferos formam o grupo mais evoluído e mais conhecido dos cordados. Nesta classe, inclui-se as toupeiras, morcegos, roedores, gatos, macacos, baleias, entre outros. O próprio homem entre eles. Todos, com raras exceções, apresentam o corpo coberto de pelos e têm a temperatura interna constante. Os cuidados com a prole são os mais desenvolvidos do reino animal e atingem o seu clímax com a espécie humana. São ainda extremamente adaptáveis, modificando seu comportamento de acordo com as condições do meio. Alguns grupos, principalmente primatas, formam sociedades muito complexas. Classificação dos mamíferos: domínio Eucariota, reino Animalia, subreino Metazoa, filo cordados, subfilo vertebrados, infrafilo gnatostomados, superclasse tetrápodes e classe mamália. Características gerais dos mamíferos: há a presença de pelos, coração com 4 câmaras, diafragmas, dentes, pulmão, sangue, a presença também de mamilos, glote, epiglote, olfato e olhos bem desenvolvidos. Os mamíferos também possuem 2 ovários e um testículo, línguas, rins, que faz parte do sistema excretor desses animais. As principais características dos mamíferos: a pele dos mamíferos é formada por 2 camadas principais, que são a epiderme e a derme. As glândulas localizadas na derme, que é as sebáceas, que lubrificam e impermeabilizam o pelo e produzem substâncias odoríferas usadas na comunicação entre os animais. Sudoríparas, que auxiliam a regulação da temperatura e a excreção de sais. São um dos aspectos mais marcantes do revestimento dos mamíferos. O cão, o gato e o rato, eles não possuem glândulas sudoríparas. A respiração ofegante do cão e as lambidas que o gato dá em si mesmo ajudam a resfriar o corpo. Abaixo da derme, com os vasos sanguíneos que alimentam a epiderme e nervos sensoriais, existe uma camada de gordura subcutânea, mais ou menos espessa, dependendo do habitat do animal. O conjunto de pelos designa-se pelagem, onde cada um cresce a partir de um único folículo, tal como as penas das aves ou as escamas dos répteis. O pelo ele é uma sucessão de células fortalecidas com queratina, e a pelagem ela é sempre composta por 2 tipos de pelos, que é um interno, macio e isolante, e outro externo, mais espesso, e que protege o corpo e dá cor, permitindo a camuflagem desses animais. Principais características relacionadas aos esqueletos desses animais: os mamíferos eles apresentam tipicamente 4 patas, exceto os cetáceos, onde não existem membros posteriores, com 5 dedos ou menos, com garras, unhas, cascos ou almofadas carnudas e adaptadas variadamente a andar, correr, cavar, nadar ou voar. Nessa imagem mais à esquerda do vídeo, a gente percebe o esqueleto de um animal, quadrúpede, que é o cachorro, onde possui 4 patas, está aí o nome de ser quadrúpede. E mais à direita do vídeo, a gente tem 3 imagens. E a gente vai saber que a marcha quadrúpede é a mais comum, mas existem muitas espécies bípedes, como os cangurus ou o homem. Associado ao modo de deslocação está a forma de contato da pata com o solo, que é justamente essa imagem mais à direita do seu vídeo. E aí a gente vai ter 3 tipos, que é os plantígrados, os digitígrados e os ungulados. Os plantígrados, que é essa imagem A, eles assentam o calcanhar, metapódio e dedos dos membros no chão, enquanto os digitígrados, que é essa imagem B, como ela está bem clara, apenas apoiam os dedos. E a terceira imagem, que é a imagem C, são os ungulados. Eles apenas apoiam a ponta de um ou 2 dedos. Nos marsupiais, por exemplo, o segundo e terceiro dedo dos membros posteriores estão fundidos, originando um só dígito, com 2 garras. Órgãos dos sentidos e do cérebro. Alguns mamíferos apresentam sentidos mais desenvolvidos do que outros. No mamífero, o sistema é dorsal e atinge o máximo de complexidade entre todos os seres vivos. O cérebro é mais desenvolvido e isso possibilita uma grande vantagem na disputa com outros animais.
Os mamíferos possuem diversos sentidos. Entre eles, os mais conhecidos são a visão, a audição, o olfato, paladar e tato. Alguns outros animais, como os tubarões, eles possuem sentidos como a percepção de campos elétricos, por exemplo. O morcego, por exemplo, ele tem audição, a onça tem olfato apurado e o gato tem excelente visão. A informação táctil ela provém não só da superfície do corpo desse animal, mas também de bigodes. Na língua localizam-se receptores do gosto em papilas especializadas. Os mamíferos são considerados animais inteligentes, embora a inteligência seja difícil de definir, até porque geralmente considera-se indicador de inteligência a capacidade de aprendizagem desse animal associada à flexibilidade de comportamento. Estas capacidades permitem solucionar problemas relacionados com a invasão de novos habitats e de captura de presas, por exemplo. Alimentação e digestão dos mamíferos. Os mamíferos eles se alimentam dos mais diversos tipos de alimentos, podendo ser insetívoros, herbívoros, carnívoros e onívoros. A forma dos seus dentes vai dizer bastante em relação ao seu tipo de alimentação e se são presas ou se são predadores. Há 3 tipos de dentes encontrados nos mamíferos, que são os incisivos, os caninos e os molares. Para sugar o leito, os mamíferos contam com os lábios bem desenvolvidos. O sistema digestório dos mamíferos vai da boca até o ânus, ou seja, eles vão possuir um sistema digestório completo, com exceção dos monotremados, que possuem cloaca. Nos ruminantes, o alimento ele é engolido sem ser mastigado e depois volta para a boca para ser mastigado novamente. Na imagem que a gente possui agora, que a gente está vendo agora, há 3 tipos de dentes, que é o que a gente acabou de mencionar, que são os incisivos, o canino e o molar. O incisivo ele tem a função de corte, eles são usados para cortar as plantas. Os caninos ele tem a função de rasgar, usados para rasgar os tecidos musculares de outros animais. E o molar ele tem a função de triturar os alimentos. Eles são usados para triturar os alimentos ingeridos. Os mamíferos carnívoros eles vão possuir 3 tipos de dentes. Sistema respiratório dos mamíferos. A respiração é exclusivamente pulmonar. Mesmo em animais aquáticos como golfinho, baleias e peixe-boi, graças à presença de milhares de alvéolos nos pulmões, os mamíferos possuem sistema respiratório mais eficiente. Músculo do diafragma que, além de separar o tórax do abdômen, auxiliam na respiração, através da diferença de pressão quando estes músculos contraem e descontraem. Manter o corpo quente quando o ambiente resfria, por exemplo, requer energia. E a energia para a homeotermia e para as atividades em geral dos mamíferos depende da respiração e da circulação desse animal. Em outras palavras, a obtenção de energia depende da captação de oxigênio e do seu transporte pelo corpo, assim como os nutrientes, pelo sangue. Os mamíferos obtêm do ar o oxigênio necessário para os processos energéticos do seu corpo. Todos os mamíferos são seres pulmonados, isto é, o ar entra pelas vias respiratórias até os pulmões, que absorvem o oxigênio. Até mesmo os mamíferos aquáticos, eles possuem pulmões. Eles precisam vir à superfície para respirar. E apresentam músculos localizados entre as costelas, que atuam nos movimentos respiratórios, que é o que a gente chama de diafragma. Sistema circulatório dos mamíferos. Assim como o coração das aves, o coração dos mamíferos apresenta 4 cavidades também. A circulação dos mamíferos ela é fechada, dupla e completa, sem que haja mistura de sangue venoso com arterial. A eficiência na circulação do sangue favorece a homeotermia corporal. Tal como as aves, os mamíferos são endodérmicos ou homeotérmicos, o que lhes permite permanecer ativos, mesmo a temperaturas muito elevadas ou muito baixas. Este fato justifica justamente a sua larga distribuição em todos os tipos de habitats, mais vasta que qualquer outro animal, exceto as aves. E na imagem a gente pode observar, há 2 átrios, que é o átrio direito e o átrio esquerdo. O átrio direito, que é essa parte mais azul, e o esquerdo, essa parte mais vermelha. E o ventrículo direito e esquerdo, justificando assim o que a gente acabou de falar. Que não vai haver a mistura de sangue venoso com arterial. Reprodução. Nos mamíferos é sempre reprodução sexuada. Sempre vai ser sexuada, não existe reprodução sexuada. Com exceção somente dos monotremados,
são ovíparos. Todos são vivíparos, desenvolvem-se dentro do útero da mãe. Órgãos com útero e ovário são exclusivos dos mamíferos e, como já vimos, alguns possuem placenta. O tempo de gestação e o número da prole são variáveis de espécie para espécie. Classificação dos mamíferos. A classe mamália possui uma grande diversificação de espécies. Vamos separar inicialmente a classe mamália em monotremos ou monotremados, marsupiais e placentários. Se subdivide em três, né? Os monotremos ou monotremata são os mamíferos mais antigos presentes atualmente. Possuem várias características em comum com os répteis, grupo do qual eles se originaram. Esses animais possuem o bico e as fêmeas são ovíparas. Há somente 2 representantes desse grupo, que são o ornitorrinco e a eguitina. São encontrados na Austrália, na Tasmânia e Nova Guiné. Não há ocorrência desses animais aqui no Brasil. Os ornitorrincos, por exemplo, possuem uma membrana que utilizam para facilitar sua natação e os filhotes lambem o leito na barriga das mães, pois esses animais não possuem uma tela. E a segunda classe, os marsupiais. Quase todos os marsupiais que conhecemos são australianos, como os cangurus, o diabo da Tasmânia, koalas, além de outros. Aqui no Brasil também não tem aqui no Brasil a gente tem marsupial, que são os gambás, os timbus e cuícas. Aliás, esses últimos são encontrados em boa parte da América. Os filhotes de marsupiais eles começam a se desenvolver dentro de um órgão das fêmeas, que é o útero, e esses animais não completam a sua gestação dentro das fêmeas. Eles nascem prematuro e, desse modo, a fêmea transporta o filhote dentro de uma bolsa que chama de marsupiais, que daí deriva o nome da classe, onde os filhotes vão terminar o desenvolvimento agarrados a uma glândula mamária. E a terceira e última classe, não menos importante, são os placentários, também que são conhecidos como eutérios. Igualmente aos monotremados e marsupiais, os placentários têm uma fecundação interna. Nos placentários, os embriões se desenvolvem até nascer e ficam presos no interior do útero por uma estrutura chamada de placenta. Daí o nome da classe, que se solta somente quando o embrião vai sair do útero. A sua função é realizar a troca de gases e nutrir o feto durante a gestação. A placenta substitui a estrutura do ovo dos répteis e aves e confere uma maior proteção para o futuro filhote. O grupo dos placentários são os mais abundantes entre os mamíferos. Eles podem ser divididos em vários grupos. E por fim, eu trouxe para vocês uma curiosidade, que a baleia azul ela é o maior mamífero do mundo, com comprimento de 300 metros e pesando até 150 toneladas. Bom, queria agradecer a vocês e essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado e tenham compreendido.